das outras dinâmicas que a gente fez ou que outros escritórios fizeram, eu acredito que o mais saudável para a gente evoluir e tentar uma conclusão em conjunto sobre esse tema é a gente criar uma dinâmica como se fosse um bate-papo mesmo. Então, a gente apresentando de uma forma bem objetiva o que a gente está analisando desse contexto todo e, enfim, quem tiver dúvida, quem tiver uma sugestão, uma consideração, acho que seria importante tentar interromper ou tentar enviar essa dúvida para a gente tentar em conjunto costurar isso tudo. Esse evento ele tem como foco central a preservação do caixa das companhias em relação às despesas com relações de trabalho, ou seja, com gastos de remuneração ou gastos previdenciários. A nossa ideia não é falar o que já foi dito, ou seja, tentar analisar o conteúdo da medida provisória 927, ou o conteúdo da medida provisória 936, ou até mesmo da CLT. Não é esse o objetivo, porque eu acho que isso já está bem construído, muito conteúdo já produzido, muitas discussões já realizadas. O nosso objetivo é um pouco diferente. Nosso objetivo é, a partir das estratégias, ou das nossas estratégias, a gente verificar quais são as ferramentas que a gente dispõe, primeiro, para preservar o cash flow, ou seja, evitar que a gente tenha desembolso de caixa nesse momento. Até mesmo porque a atividade econômica vem caindo, todo mundo está sentindo, ninguém sai de casa, ninguém consome, ninguém paga ninguém, enfim, todo mundo discutindo formas de reduzir custo e tudo mais. Então, acho que hoje é quase como obsessão de toda a companhia ou de todas as pessoas preservar seu caixa, evitar o desembolso de caixa de uma forma desnecessária. Acho que esse é o principal foco dessa discussão de hoje. O segundo foco, a segunda estratégia é a manutenção dos empregos e da renda. Ou seja, como que a gente pode, sem desfazer do nosso caixa, sem prejudicar muito o nosso caixa, ajudar o país, ajudar a sociedade a manter os empregos e manter a renda. Tá? A terceira estratégia que a gente vem considerando é o cumprimento das obrigações previdenciárias. A gente não quer deixar de cumprir nenhuma obrigação, não quer deixar de cumprir nenhuma lei ou criar medidas ilegais para amanhã ter que apagá-las no mundo. E a última estratégia é avaliar as soluções típicas e atípicas também. Porque até então, o que a gente viu, ou o que a gente está vendo no mundo, é apenas a tentativa, o interesse de construções de soluções atípicas. Só que a gente está vivendo um mundo super atípico, um momento que nunca aconteceu. Então, se a gente não criar algum design, não sair um pouco da caixa e avaliar outras alternativas, mesmo que não sejam alternativas ordinárias, talvez a gente não vai encontrar a solução mais adequada no momento. Para situações ou para contextos atípicos, a gente tem que desenvolver soluções atípicas. E tudo que foi desenvolvido até então no país, ou na jurisprudência, ou na ciência jurídica, talvez não seja aderente, principalmente acho que essa é a melhor palavra, aderente ao contexto que a gente está vivendo. Então, a partir dessas 4 estratégias, que é preservação do cash flow, manutenção dos empregos e da renda, cumprimento de todas as obrigações, né, e a identificação de soluções típicas e atípicas, a gente avaliou tudo que foi produzido do ponto de vista legislativo, tudo que já havia do ponto de vista legislativo também em vigência, e a gente vai avaliar todas essas alternativas para identificar prós e contras, essa é a primeira missão. Segundo, dificuldades, e, por último, os pontos de atenção. Tá bom? A gente, a partir dessa estratégia de preservação de caixa, manutenção de empregos e renda, cumprimento das obrigações, soluções atípicas, a gente identificou 4 oportunidades
que podem atender essas finalidades, essas estratégias. A primeira estratégia que a gente identificou, que já estava vigente na legislação, ela tentou ser alterada pela medida provisória 927, mas a medida provisória não foi convertida em lei e a parte que pretendia alterar isso foi revogada, é a suspensão do contrato de trabalho para capacitação. Então, quando a gente suspende o contrato de trabalho, as obrigações de remunerar, elas deixam de existir. Então, eu não preciso remunerar. E como eu não preciso remunerar, eu faço uma economia do meu cash flow. Tá? Então, a primeira finalidade eu consigo atender. A segunda finalidade, que é a manutenção dos empregos, da mesma forma eu consigo também, porque apesar do contrato de trabalho estar suspenso, ele existe. A terceira, que é a manutenção da renda, ela fica um pouco prejudicada. Apesar de eu poder entregar para o meu empregado com o contrato suspenso algum tipo de remuneração, algum tipo de compensação, essa compensação, ela, infelizmente, ou com absoluta certeza, ela não atenderia a manutenção da renda. O maior problema dessa estratégia, para a gente, é a forma de efetivá-la. O primeiro maior problema dessa estratégia é que ela não atende os nossos objetivos. Porque ela, apesar de tentar evitar ou de tentar melhorar a situação do cash flow, ela não mantém a renda dos empregados. Mas, mais do que isso, o grande problema dessa estratégia é a sua efetivação, porque ela pressupõe necessariamente, primeiro, uma negociação coletiva. Essa é a primeira dificuldade. E, nesse momento, eu acredito que as negociações coletivas elas estão andando a passo de cágado, porque todo mundo está tentando fazer. Mas essa é a primeira grande dificuldade, ou seja, eu não consigo efetivar essa estratégia de forma unilateral. Eu preciso negociar. E sempre que eu coloco uma negociação, não necessariamente o resultado é aquele que eu espero. Tá? Então, talvez a primeira dificuldade é essa negociação. A segunda dificuldade, talvez, é que essa suspensão do contrato de trabalho para capacitação, ela gera uma instabilidade pós-suspensão. Então, ela gera uma dificuldade de você administrar o headcount. Ou, se você quiser fazer uma administração de headcount, você tem que suportar ou vai suportar, eventualmente, uma multa. Então, ela tem um ponto negativo, sensível, que é a estabilidade pós-suspensão, uma estabilidade de 3 meses, que pode naturalmente ser indenizada, mas vai gerar no futuro, se você precisar adequar o cash flow, o headcount, vai gerar uma necessidade de um desembolso, de uma indenização não prevista, não orçada. Tá? E, por fim, a dificuldade, principalmente diante da demanda, de achar a oferta adequada para esse curso de capacitação. Então, isso é uma dificuldade de demanda e oferta. Mas, enfim, é uma estratégia que a gente identifica, é uma estratégia que já estava vigente, já estava compreendida na jurisprudência, já estava compreendida na doutrina, então não é algo nada de novo, tá bom? O que se tentou criar de novo, por meio da medida provisória 927, era a tentativa de criar esse modelo de suspensão de contratos de trabalho por meio de negociações individuais, o que poderia acelerar essa alternativa, mas segundo, customizá-la. Porque por meio de uma negociação coletiva é difícil você customizar as soluções, customizar as capacitações. Ela decorre da medida provisória 936 desse ano, recentemente publicada. Essa medida provisória, o que ela equipara? Vamos dizer assim, ela faz uma equiparação, talvez essa palavra não seja a mais adequada do ponto de vista jurídico, mas talvez seja a mais adequada do ponto de vista didático. Né? Ela equipara essa situação de pandemia, de histeria, a uma situação de desemprego. Tá? Tanto é que ela cria um benefício
um benefício assemelhado ao seguro-desemprego, até mesmo porque se utiliza da base do seguro-desemprego, para compensar a redução da renda e tentar manter os empregos. Então, ela faz uma equiparação do ponto de vista didático, falando, olha, como não há trabalho, não porque a pessoa está desempregada, mas porque há uma redução da atividade econômica, uma dificuldade das pessoas se dirigirem aos postos de trabalho, até mesmo uma redução da atividade de consumo, eu vou equiparar essa situação a uma situação de desemprego. E essa situação de desemprego, ela pode ser parcial ou total. Acontece de forma parcial quando eu reduzo a jornada de trabalho e proporcionalmente reduzo a remuneração da pessoa. Então, reduzindo a jornada de trabalho, proporcionalmente eu reduzo a remuneração da pessoa, e aí eu tenho uma economia, uma adequação do meu cash flow ou até mesmo da minha demanda. Tá? E a proporção da redução, ou a diferença entre integralidade e a proporção da redução da jornada e da remuneração, ela é compensada pelo novo benefício criado para essa finalidade. Então, o governo federal, ele compensa, como se fosse uma situação de seguro-desemprego, a perda proporcional da renda em decorrência da redução proporcional da jornada de trabalho. Tá? E a outra alternativa, dentro da medida provisória, é a suspensão. E aí a suspensão, ela quase que equipara, existe uma exceção, quase que equipara a suspensão à situação de desemprego. Por quê? Porque no caso da suspensão, haveria uma integralidade do benefício. O benefício seria integral, correspondente ao valor devido do seguro-desemprego, se ao invés da pessoa tivesse o contrato suspenso, tivesse o contrato rescindido. A única exceção a essa integralidade da suspensão, e acho que é o que importa para a gente, e aí ela não atinge a finalidade total, é para as companhias que faturam, que têm uma receita bruta anual superior a 4.800.000 reais, que é uma renda bruta de médias empresas, que talvez sejam as maiores, a maior quantidade de empresas no país. Nesse caso, quando há suspensão, não há a equiparação total a uma situação de desemprego, porque o benefício concedido pelo governo federal vai corresponder a apenas 70% do seguro-desemprego devido. As companhias ainda seriam responsáveis por pagamento de uma indenização correspondente a 30% da remuneração da pessoa, e o que inviabilizaria também uma redução substancial do cash flow, porque, nesse exemplo, a pessoa não estaria trabalhando e ainda as companhias teriam. Isso quase que assemelharia a suspensão a uma redução proporcional equivalente a 70% da jornada. Então, apesar de reduzir um pouco a despesa das companhias, porque seja na redução proporcional da remuneração, em decorrência da redução proporcional da jornada de trabalho, ou até mesmo da suspensão, haveria uma redução dos compromissos com remuneração. E, em decorrência, haveria também uma redução dos compromissos com contribuições previdenciárias. Mesmo quando, na suspensão, as companhias ainda tivessem que pagar uma compensação, que seria muito menor do que a remuneração, o equivalente a 30%, e, além disso, essa compensação não se sujeitaria às contribuições previdenciárias, o que teríamos uma economia substancial em relação à manutenção dos contratos como estava. Agora, talvez a maior dificuldade da implementação da medida provisória 936, e isso talvez foi muito mais uma estratégia política do que jurídica, é a forma da sua implementação, né? Porque a medida provisória, ela cria dois grupos, né? Ela cria o grupo
daquelas pessoas que ganham menos que R$ 3.135, né? E daquelas pessoas que ganham mais do que o dobro do teto máximo do salário de contribuição dos RFGPS, ou seja, ela cria o grupo dos hipossuficientes, ela cria o grupo dos hipersuficientes, mas ela tem um grupo intermediário, que é aquele grupo que tem remuneração entre R$ 3.135, né? E o grupo que tem a remuneração superior ao dobro do salário de contribuição. Para o segundo grupo, o terceiro grupo, que é aquele que tem uma remuneração superior ao dobro do salário de contribuição, né, a medida provisória admite a negociação individual. E eu acho que isso está aderente a todos os princípios que regem as relações de trabalho, porque esse grupo, teoricamente, seria hipersuficiente, ou seja, ele teria condições de negociar sem qualquer constrangimento. Tá? Essa é a primeira, talvez a primeira aderência. O primeiro grupo, que é o grupo, teoricamente, dos hipossuficientes, eles, até mesmo pelo valor da remuneração, seria um grupo que, presumidamente, não teria essa mesma condição. Mas, mesmo assim, a medida provisória admite a negociação individual. Pode parecer desproporcional, mas é o que se encontra dentro dos enunciados. E aquele grupo intermediário, que teria talvez uma hipersuficiência, se fosse admissível a proporcionalização do que é hipersuficiência, mas seriam muito mais hipersuficientes do que o primeiro grupo. Nesse grupo intermediário, que é a maior quantidade de empregados no Brasil, aí se admite a efetivação da medida provisória apenas a partir da negociação coletiva. Essa foi, na nossa visão, uma decisão muito mais política do que uma decisão jurídica, porque você cria uma casta, um grupo de pessoas que talvez estaria muito mais próximo da hipersuficiência e aí tendo condições de fazer a sua negociação individual, do que mais próximo da hipossuficiência e ter que ser tutelado pelo seu sindicato. E, além do mais, admitindo que aquele que é hipossuficiente, ele não precisa ser tutelado. Então, na nossa visão, foi uma decisão muito mais política para dificultar, talvez, a implementação disso, preservar aí o caixa do governo federal e evitar que isso fosse efetivado de uma forma mais ampla, ou pelo menos mais célere, né? Porque você teria que implementar aqui uma negociação coletiva. Tá? Enfim, mas é uma alternativa que a gente identifica válida, é uma alternativa nova, então ela ainda não foi testada, nunca foi criticada na justiça, tem uma decisão que a gente vai comentar no final, mas do ponto de vista individual, nunca foi testado, nunca foi implementado, é uma coisa nova. Então, como novo, principalmente no Brasil, que a gente vive uma insegurança jurídica, ela pode ser submetida a alguma crítica, principalmente uma crítica no futuro, e principalmente diante de uma imaturidade jurisprudencial que se esquece do que aconteceu. Então, daqui 2, 3, 4 anos, quando esses casos individuais estiverem sendo julgados na Justiça do Trabalho, talvez a memória dos juízes dessa pandemia, dessa histeria, não vai estar tão fresca. E aí os princípios ordinários do direito do trabalho possivelmente podem ser aplicados fora do seu contexto. Tá? A terceira alternativa que a gente identifica, tá? Que é uma alternativa que a gente ainda não verificou muito conteúdo produzido, mas é uma alternativa já tradicional e que estava na legislação há algum tempo, há muito tempo, melhor dizendo, ou seja, desde a década de 70, é o artigo 59 da Lei 8.213 de 1991. Por que da década de 60? Porque a lei que antecedeu a 8.213 já previa essa alternativa. O que o artigo 59 da Lei 8.213 prevê? Ele enuncia o benefício previdenciário de auxílio-doença. Tá? Poxa, mas o que tem a ver a situação de doença com a situação que a gente está conversando agora? Tá? Primeiro,
isso é importante a gente ter como premissa. Premissa para a gente evoluir na discussão. O auxílio-doença, apesar de se chamar auxílio-doença, ele não decorre de uma doença necessariamente. Tá? A doença pode ser uma causa, mas não a única causa. O benefício de auxílio-doença, ele decorre da incapacidade do segurado, nesse caso do empregado, prestar serviço. Seja em decorrência de uma doença, seja em decorrência de uma lesão, seja em decorrência de um tratamento, seja em decorrência de qualquer causa. A Lei 8.213 não define causa de incapacidade para a concessão do auxílio-doença. Ela apenas pressupõe que o auxílio-doença será concedido se a pessoa se encontrar incapaz para prestar seu serviço. A jurisprudência ela já se acostumou a não conceder auxílios-doença simplesmente a partir de uma doença. Um exemplo comum ou tradicional é quando a pessoa tem o câncer, exemplo, em si, não incapacita a pessoa porque ela tem as suas capacidades físicas e mentais intactas, mas ela se submete a um tratamento, a uma quimioterapia, uma radioterapia, enfim, um tratamento que seja. E esse tratamento é tão agressivo que esse tratamento, e não a doença, incapacita a pessoa. Então, a não possibilidade dela exercer trabalho, nesse exemplo, não decorre do câncer, mas decorre do tratamento. Uma outra situação que a jurisprudência já tratou no passado são situações de pessoas que sofrem lesões estéticas muito graves. Então, até o início dessa pandemia, o Brasil vivia uma situação talvez de quase um pleno emprego. Então, havia a relação de oferta e de demanda estava quase equilibrada. Mas isso nem sempre foi assim. No passado, o Brasil viveu situações de desemprego muito agressivas. Tá? Então, o que acontecia? Pessoas que sofreram lesões estéticas já recuperadas, já consolidadas, tentavam buscar emprego. E antigamente, aquela situação, ainda hoje, da boa aparência, era quase que um requisito. Então, você tinha uma pessoa que tinha uma boa aparência e uma estética, meramente estética, e uma outra pessoa que não tinha uma boa aparência, seja por conta de uma lesão ou por conta da vida em si. Tá? Normalmente, o mercado de trabalho acabava escolhendo aquela pessoa que tinha uma boa aparência e contratando essa pessoa. Aquela pessoa que não tinha boa aparência, ela ficava à margem das relações de trabalho. E essa situação, que não era uma situação decorrente de uma doença, decorrente de um tratamento, mas uma situação decorrente do contexto socioeconômico, quase que cultural, incapacitava a pessoa e aí impedia essa pessoa de gerar ou de prestar o seu serviço. E essa pessoa acabava adquirindo direito a um benefício de auxílio-doença. É importante, até mesmo como premissa também, que a incapacidade para o trabalho, ela gera suspensão do contrato de trabalho se for superior a 15 dias. Então, se eu identifiquei a incapacidade, independentemente da causa, passados 15 dias, o contrato de trabalho se suspende, e aí essa pessoa deixaria de ser remunerada, que é os 15 dias, que normalmente a gente fala, e essa pessoa teria direito a um benefício junto ao INSS. A discussão que a gente traz aqui para vocês hoje é se essa pandemia, essa histeria, ou até mesmo as decisões políticas de decretar estado de calamidade pública poderiam ser considerados fatos geradores de uma incapacidade para o trabalho. Tá? Porque se eles forem considerados fatos geradores de uma incapacidade para o trabalho, superados 15 dias, né, isso está no artigo 59 da Lei 8.213, o contrato de trabalho automaticamente suspenderia e a pessoa, nessa situação, teria direito a um benefício de auxílio-doença e teria que requerer esse benefício junto ao INSS. Tá?
Primeiro dado importante, que pandemia, tá, ou histeria é uma doença social que, inclusive, está cadastrada na Organização Mundial de Saúde por uma CID, por um Cadastro Internacional de Doença. Então, mesmo que a gente tivesse como premissa de que a incapacidade que gera o auxílio-doença é uma incapacidade decorrente de uma doença, a gente estaria diante de uma doença coletiva, mas uma doença que impede as pessoas ou que incapacita as pessoas de trabalhar, seja porque ela tem o justo receio de se contaminar, tá? Ou porque ela traça alguma psique que a impede de exercer esse trabalho. Então, o primeiro dado é que a pandemia e a histeria, que são situações quase semelhantes, não são idênticas, são doenças. E essas doenças, partindo da premissa equivocada, mas partindo da premissa talvez nomenclatural, que auxílio-doença decorre de uma doença, isso poderia ser fato gerador de um benefício de auxílio-doença, porque geraria incapacidade. Outro dado importante é que as decisões políticas que decretaram o estado de calamidade pública também podem ser fatos geradores de incapacidade. Porque as pessoas hoje, por uma decisão política, se encontram impossibilitadas, incapazes de prestar o serviço. Então, mesmo que elas quisessem, elas não podem. Então, se elas não podem, elas se encontram incapazes para o trabalho, incapazes de forma substancial. E, em razão disso, elas, passados os 15 dias, teriam direito ao auxílio-doença. Qual que é a vantagem desse mecanismo, talvez, em comparação ao mecanismo da medida provisória 936? A primeira vantagem dessa estratégia em relação àquela, tá, é que ela não pressupõe nem negociação individual, muito menos negociação coletiva. Ela é binária. Identificada a incapacidade, o contrato automaticamente se suspende, independentemente da vontade do empregado ou do empregador. Então, ela é uma consequência lógica da incapacidade, do estado de incapacidade. Então, a primeira vantagem é que não há um pressuposto, não há uma necessidade de negociação coletiva individual, que a gente entende aqui como uma vantagem, porque sempre que você negocia, você não implementa necessariamente da forma que você deseja. Segunda característica que a gente entende válida. O artigo 59 da Lei 8.213, ele está em vigor desde 1991. Antes disso, havia um benefício idêntico a ele. Então, a jurisprudência conhece essa situação há décadas. Então, diferentemente da medida provisória 936, que ainda precisa ser testada do ponto de vista prático, o artigo 59 da Lei 8.213 ele não precisa ser testado de forma prática. Ele já foi testado em situações semelhantes, não idênticas, porque a gente está vivendo uma situação surreal, mas em situações semelhantes. Então, acho que isso é uma outra vantagem. A terceira grande vantagem, e aí, olhando sob a ótica do cash flow, é que na suspensão desse contrato de trabalho, não há qualquer desembolso, mesmo proporcional, porque suspendendo o contrato de trabalho, por conta de uma incapacidade laboral, todo o custo de substituição de remuneração, ele é transferido ao INSS, que passaria a pagar o benefício de auxílio-doença. Tá? Mais uma vantagem para essa alternativa, que eu acho muito interessante, até mesmo diante da nossa estratégia de manter os empregos e principalmente a renda. Tá? O benefício de auxílio-doença, ele é um benefício superior ao benefício de seguro-desemprego, porque a base de cálculo do benefício são os salários de contribuição da pessoa. Então, se o contrato for suspenso em razão do auxílio-doença, o benefício dela seria maior do que o benefício decorrente da medida provisória 936, porque a base de cálculo do auxílio-doença é maior do que a base de cálculo do seguro-desemprego. Então, a gente teria uma outra vantagem para essa estratégia.
E a última vantagem, eu não sei, talvez em todas as cidades do Brasil, mas aqui em São Paulo, essa pandemia, essa situação de histeria, já acontece há mais de 15 dias. Então, essa situação que é geradora da suspensão, que é a manutenção da remuneração por 15 dias, ela já aconteceu. Então, na nossa visão, todas essas pessoas que estão incapazes de prestar o serviço, seja por conta da situação de pandemia, de histeria, ou até mesmo por uma situação político-jurídica de decretação de calamidade, eles já estariam em situação de auxílio-doença, já estariam com o contrato de trabalho suspenso, porque isso é um efeito automático, e deveriam requerer os benefícios de auxílio-doença junto ao INSS, e, enfim, evitando que as companhias tivessem esse desembolso de caixa. Tá? Então, uma outra oportunidade que a gente identifica, que talvez seja uma oportunidade mais tradicional, mas um pouco esquecida nessas discussões, é justamente a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de uma incapacidade. Artigo 59 da Lei 8.213. E, por último, que é uma oportunidade muito mais simples, que é inaugurada pela Portaria 139 de 2020, que é apenas um diferimento das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas e não pelos segurados, em relação à competência março, à competência abril, Caixa Abril e Caixa Maio, que não precisam ser quitadas agora e vão ser quitadas na competência julho, Caixa Agosto e setembro, Caixa Outubro, respectivamente. Então, a gente não tem uma economia em si, mas apenas um diferimento das contribuições previdenciárias que pode dar um fôlego às empresas. Tá? Apesar dessas oportunidades, o que a gente identificou sob o ponto de vista negativo? Primeiro, naquela estratégia da CLT de implementar a suspensão para a capacitação, pior, ou talvez a maior dificuldade, é justamente essa negociação coletiva. E, principalmente, uma negociação coletiva onde eu teria que customizar as capacitações. A gente acha muito difícil de ser implementada de uma forma efetiva. E até mesmo diante da dificuldade de identificar capacitações aderentes à expertise que aquele profissional desenvolve dentro da companhia. Porque se não tiver essa aderência, no futuro, a gente corre um risco dessa suspensão ser decretada ou ser declarada dissimulada e a gente ter as penalidades em decorrência disso. A medida provisória 936, apesar de trazer uma alternativa nova, talvez a principal dificuldade dela é essa negociação coletiva para a faixa intermediária, que compreende a maior quantidade de empregados no Brasil. Então, se ela talvez permitisse a negociação individual para todos, ela seria uma ferramenta muito mais simples de ser implementada. Mas como ela pressupõe essa negociação coletiva, ela gera uma dificuldade. Tá? Nas suspensões de contratos de trabalho, ela também não evita, não gera, para as médias e grandes empresas, ela não gera uma economia integral do cash flow, porque as companhias ainda seriam responsáveis por essa complementação, por essa compensação. Tá? A dificuldade em relação ao artigo 59 da Lei 8.213, que regula a suspensão em decorrente da incapacidade para o trabalho, é muito a ambiguidade do conceito de incapacidade, que decorre muito do nome do benefício decorrente dessa incapacidade. Como o nome é auxílio-doença, existe quase que uma presunção, quase que uma indução de que todo benefício de auxílio-doença decorre de doença. E não é isso. Então, o nome do benefício cria talvez uma ambiguidade no conceito de incapacidade. Mas se vocês tiverem a oportunidade de avaliar e de ler o artigo 59 da 8.213, ele é muito objetivo, que a incapacidade não necessariamente decorre de doença, decorre de uma impossibilidade da pessoa prestar o seu serviço. Tá? Enfim, em relação à portaria, é uma coisa que já foi superada, que é a unicidade das bases de cálculo. Porque a gente, quando saiu a portaria, avaliou talvez uma dificuldade de se implementar o efeito prático, porque
as contribuições dos empregados, que eram retidas pela companhia, deveriam ser pagas. E hoje a gente identificou que há uma forma muito simples de ser feito isso. Tá? Enfim, para a gente finalizar, quais são os pontos de atenção em relação a todas as estratégias? Primeiro, é a definição do termo, ou quando vai acabar a calamidade. Então, as soluções que estão sendo apresentadas, salvo a solução prevista no artigo 59 da Lei 8.213, elas têm termo, elas têm prazo máximo. E esse prazo máximo, ele não foi necessariamente combinado com a pandemia. Enfim, tem pessoas que falam que vai durar mais um mês, tem pessoas que falam que vão durar mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, quando a gente não tem o termo exato, a gente costuma falar que a gente está diante de uma situação de prazo indeterminado, ou seja, é uma situação indeterminada. E em situações indeterminadas, a gente não pode criar soluções determinadas. E as soluções criadas pela medida provisória 936, ou até mesmo pela CLT, elas são determinadas. No caso da suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho da CLT, ela pode vigorar por no máximo 5 meses. Poxa, e se a pandemia durar mais que 5 meses? Qual vai ser a próxima solução? No caso da medida provisória 936, a suspensão do contrato de trabalho, ela será no máximo 60 dias. Poxa, e se a pandemia durar mais que 60 dias? Essa solução será ineficaz. A única solução que a gente identificou que se adequa à situação da pandemia é a suspensão pela incapacidade. Por quê? O contrato de trabalho suspenso por incapacidade, ele só seria reativado quando a incapacidade se encerrar. E a incapacidade só se encerra com o fim da pandemia. Então, você teria uma aderência perfeita entre suspensão ou entre término de suspensão do contrato de trabalho e término do termo de pandemia, de calamidade. Então, acho que a gente acredita que, do ponto de vista de atenção, essa é a única solução que gera um efeito integral, porque as outras soluções, elas geram uma presunção de que a pandemia vai se encerrar na data X, na data Y, e a gente não sabe se isso vai acontecer. Então, a gente implementar uma solução que pode ser, que vai exigir no futuro uma outra solução, eu entendo que não é a melhor estratégia. A melhor estratégia seria a gente identificar uma solução que corresponde ao termo da calamidade. Outro ponto de atenção, que a gente acha super importante, é a imaturidade jurisprudencial do Brasil. Então, a gente está vivendo uma situação super atípica. Então, não adianta a gente buscar jurisprudência, conteúdo jurisprudencial do passado, para tentar modelar o presente, muito menos o futuro. Tá? E essa imaturidade da jurisprudência, ela causa uma certa insegurança na tomada de decisões. Tá? Basta ver a recente decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que criou quase que um caos numa situação tão óbvia, tão elementar, mas que se criou um caos porque o que mais há hoje no Brasil são comentadores de decisões, né? Comentadores de jurisprudência, que não necessariamente têm a expertise técnica para comentar, mas que comentam, criam o caos, e esse caos ele é constantemente alimentado. Tanto é que a decisão, que para mim parecia óbvia, ela foi objeto de um embargo de declaração desnecessário, porque ela parecia óbvia, mas que essa imaturidade jurisprudencial cria ou alimenta esse caos. Então, outro ponto de atenção é justamente essa imaturidade jurisprudencial, o que causa uma certa preocupação nossa na solução ou na utilização de ferramentas que ainda não foram testadas, que ainda não foram absorvidas pela jurisprudência. Eu não sei, daqui 2, 3 anos, como esses acordos individuais, por exemplo, do hipossuficiente, serão tratadas com base nos princípios constitucionais.
sobretudo quando a medida provisória ela trata pessoas com talvez uma condição negocial mais vantajosa como hipossuficientes em relação àqueles que têm uma condição mais desvantajosa do ponto de vista negocial como hipersuficientes. Então, isso é um ponto de atenção que gera um desequilíbrio, uma desproporcionalidade na regra, e aí gera uma insegurança decorrente da imaturidade jurisprudencial. Então, as soluções que a gente avaliou, a que tem mais, talvez, conteúdo jurisprudencial, que tem mais material, lógico, está longe de ser algo consolidado, algo certo, mas que já tem alguma coisa testada, é o artigo 59 da Lei 8.213, onde existem algumas jurisprudências, algumas decisões que desconectam a incapacidade geradora da suspensão e geradora do benefício da doença, permitindo que se suspenda o contrato de trabalho e, por consequência, conceda-se o benefício de auxílio-doença àquele que, apesar de não estar doente, tecnicamente doente, se encontra incapaz para o trabalho em decorrência de outra causa ou de outro lide. Então, essa atenção, esse ponto de atenção é super importante, porque as decisões que a gente está tomando hoje, elas não serão verificadas ou confirmadas hoje, elas serão confirmadas daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. E seria muito importante a gente considerar esse contexto jurisprudencial, até mesmo para não preservar o caixa hoje e gerar um desembolso de caixa desproporcional amanhã por inúmeras condenações que a gente pode estar sofrendo. Enfim, é isso que a gente tinha para passar para vocês. A gente está à disposição, dentro da dinâmica que a gente criou aqui, para responder perguntas, para fazer considerações, enfim. Acho que essa é a dinâmica, né? Para responder perguntas. Eu não sei se já há alguma coisa. Enfim, eu estou à disposição, seja agora ou depois, para a gente evoluir com essa discussão. Tá. Fábio, falaram que quem quiser pode abrir o microfone para fazer a pergunta para você. Pessoal, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, eu acho que é importante, até mesmo para fomentar uma discussão, a gente tentou ser bem objetivo, até mesmo para não tomar o tempo de ninguém, mas quem tiver essa angústia até mesmo, fica à vontade para abrir o microfone, fazer os seus comentários, enfim, fazer perguntas, ou, enfim, contar o que tomou no café da manhã. Berbel, bom dia. Aqui é o Vitor Lomba, tudo bem? Não, ela perguntou. Empresas estão questionando bastante a respeito da manutenção de benefícios, sobre carga de transporte e da alimentação. Vai você comentar sobre isso. Tá bom. Então, todo mundo ouviu? Não. Então, a gente teve uma primeira pergunta aqui sobre a manutenção dos benefícios concedidos aos empregados. Então, primeiro, os benefícios eles estão aderentes a fatos geradores. O primeiro benefício comum é o vale transporte. As pessoas que estão em teletrabalho, home office, não se deslocam. Então, não há fato gerador, o benefício pode ser suspenso. Essa é a primeira situação. E é um benefício previsto em lei, cuja o fato gerador é imperativo, não existe uma situação negocial. Então, esse pode ser interrompido ou suspenso enquanto persistir essa situação de um teletrabalho. Também será suspenso enquanto persistir a situação de suspensão de contrato de trabalho e ele será reduzido na proporcionalidade se a jornada do trabalho efetiva prestada também acontecer.
Então, ele tem que estar sempre aderente à situação de deslocamento. Outro benefício comum são os planos de saúde. Tá? Os planos de saúde eles não podem ser suspensos nem interrompidos, salvo na situação de suspensão, mas eles podem ser renegociados. Então, o que a gente entende que não pode ser renegociado é a abrangência, se nacional ou local, e o perfil do plano. Mas o prestador de serviço pode ser substituído, o nível do hospital pode ser substituído. Então, tudo isso pode ser adequado a uma situação de despesa nova. O vale alimentação, que foi a outra pergunta, ele é estruturado do ponto de vista legal, mas ele pode compor uma negociação coletiva. Se ele integrar uma negociação coletiva, exemplo, a gente acredita que ele tem que ser inovado ou alterado por meio do mesmo instrumento. Então, haveria necessidade de fazer uma inovação para justificar essa situação. E ela não está necessariamente aderente a uma situação de home office. Como ela é fruto de uma negociação, ela pode ser renegociada mesmo numa situação de não teletrabalho. Tá? No caso de suspensão, naturalmente, se suspende também essa obrigação acessória, e no caso da redução proporcional, ela deve ser reduzida na mesma proporcionalidade. Só um momento, pessoal. O Vitor Lomba quer fazer uma pergunta. Tá. Vitor Lomba, não entenderam sua pergunta, cara. Então é importante você refazê-la. Tá? A decisão do ministro Ricardo, enfim, o Diego Cruz faz uma consideração que a decisão do ministro Ricardo seria necessário o protocolo de todos os acordos individuais, ou pode ser comunicado. Né? Acho que essa é a dúvida. Primeiro, quando saiu a decisão do ministro Ricardo, isso gerou um certo caos, criando talvez uma ineficácia da medida provisória, né? que na visão de alguns transferia a uma negociação coletiva, não a convalidação da negociação individual, mas sim a existência dessa negociação. Bom dia, Vitor Lomba novamente. A negociação individual ela ficaria na verdade, eu não fiz a pergunta. Sem eficácia até a convalidação. Mas a minha pergunta essa, por exemplo, não na foi... suspensão do contrato de trabalho por incapacidade, com base lá na Lei 8213 de 91, o auxílio-doença ele vai ser pago normalmente para os colaboradores ou seria pago algum outro tipo de auxílio? Obrigado, Diego. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou voltar para o Vitor. É o seguinte, cara, como que é a dinâmica do auxílio-doença? É importante. Quando a pessoa se incapacita para o trabalho, tá? Durante os 15 primeiros dias dessa incapacidade, e vamos esquecer um pouco a causa, tá? As obrigações de pagar alguma importância, de remunerar, elas pertencem à empresa. Por quê? Por uma previsão legal, certo? Então, as empresas pagam a remuneração, os empregadores pagam a remuneração pelos primeiros 15 dias. É uma obrigação legal prevista na Lei 8213. E essa incapacidade que gera a impossibilidade da pessoa prestar o trabalho, ela vai faltar. E essa falta será considerada uma falta justificada. Tá? Superados os 15 primeiros dias, o 16º dia, o contrato de trabalho se suspende. Não por uma opção de empregador ou uma opção de empregado. Ele se suspende por uma previsão legal, por uma decorrência legal. E aí o que gera? Gera o direito da pessoa, tá, do empregado, requerer um benefício previdenciário junto ao INSS. Isso é uma opção que ele tem. Ele pode requerer ou não. Ele pode permanecer com o contrato suspenso sem requerer e é uma opção dele. Mas se ele quiser substituir a remuneração perdida em decorrência da suspensão do contrato de trabalho, ele tem que ir no INSS e requerer esse benefício. A incapacidade para o trabalho não é o único requisito para a concessão do benefício. Existem outros. A pessoa tem que ter cumprido uma carência. Exemplo,
tá? E se todos os requisitos estiverem cumpridos, o INSS tem que conceder esse benefício à pessoa. Se eventualmente o INSS não conceder, e isso pode acontecer principalmente porque o INSS é o maior réu do país, então isso mostra talvez uma capacidade de se descumprir a lei, né? A pessoa vai ter um direito de ação contra o INSS para requerer esse benefício previdenciário. E se eventualmente ele for bem sucedido nessa ação, o INSS, inclusive, terá a obrigação de pagar todos os atrasados, desde o 16º dia da sua incapacidade. Então, nessa dinâmica, as empresas só teriam que complementar alguma coisa, e essa é uma opção negocial, se houvesse alguma previsão em algum acordo ou alguma convenção coletiva, prevendo uma obrigação de complementação de auxílio-doença. Porque não existe nenhuma previsão legal dessa obrigação. Tá? Então, se não tiver previsão legal, não existe complementação. Se não existe previsão em acordo coletivo ou individual de complementação, não existe complementação porque não existe previsão legal para complementação. Tá? Essa é uma situação que acontece no dia a dia de todas as empresas. O que a gente estaria fazendo, talvez de mais criativo, vamos chamar assim, é equiparando essa situação de pandemia ou os decretos de calamidade pública a fatos geradores de incapacidade. A gente está falando, olha, a pessoa está incapaz, como estaria em relação à doença, porque ela não pode trabalhar. Seria o mesmo que você aferisse a incapacidade porque a pessoa tem alguma doença. E outro dado importante, que até esqueci de falar, que gera uma certa tranquilidade, é que a medida provisória 927, quando ela define o conceito do Covid-19, ela descaracteriza a natureza acidentária dessa, entre aspas, doença. Então, isso ainda seria um aspecto importante para descaracterizar esse auxílio-doença ou essa suspensão como uma suspensão decorrente de um acidente do trabalho. Então, a gente teria um benefício típico, um B31, que não geraria estabilidade, não geraria obrigação de manutenção de fundo de garantia, e que, passada essa situação de pandemia, o contrato de trabalho seria retomado sem nenhuma consequência mais prática. Tá? Então, aqui voltando à pergunta do Diego Cruz, sobre a decisão do ministro Ricardo, tá? No sentido de qual foi o efeito dela na medida provisória 936. Para mim, sinceramente, não teve nenhum efeito prático, até mesmo porque as decisões do sindicato são decisões de criar um conhecimento dessa negociação individual para permitir uma negociação coletiva, que pode não necessariamente ocorrer. Então, como a negociação coletiva pressupõe duas partes, se você não quiser negociar, vai prevalecer a negociação individual. Então, o que eu entendo é que o sindicato ele tem que conhecer, pelo menos, a negociação individual, né? E aí você pode comunicar essa negociação individual, para que ele tenha subsídios para iniciar uma negociação coletiva, mas que na prática, salvo se a companhia achar institucionalmente interessante, aí é uma particularidade, não muito mais negocial do que jurídica, o efeito prático dessa decisão é quase que inexistente. Porque se você não quiser negociar, vai passar o prazo é preclusivo, e aí a negociação individual ela vai prevalecer. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Como fica o benefício para o empregado que recebe gratificação de cargo, por exemplo, cargo de confiança? Imagino que é o benefício por exemplo, de auxílio-doença, né? Porque a gente tem dois benefícios que o benefício de cargo de confiança é uma gratificação de cargo de confiança. Se ele exerce cargo de confiança, mesmo por exemplo, em teletrabalho, a gratificação tem que ser mantida porque a confiança ainda persiste. Então, não foi descaracterizada essa situação. No caso dos benefícios, né, seja o benefício decorrente da 936
seja o benefício decorrente da Lei 8.213, essa situação é indiferente, porque o que importa é a situação de base de cálculo, o que compôs a base de cálculo para as contribuições previdenciárias e para o FAT, porque isso vai definir a base de cálculo tanto do seguro-desemprego, que será a base de cálculo para o benefício da 936, ou o salário de contribuição, que é a base de cálculo da Lei 8.213. Dúvidas sobre CCTs, que determinou o benefício de IVA, mas condicionou com a assiduidade do colaborador, ou seja, a suspensão afasta a assiduidade, permite o não pagamento do benefício, ou devemos pagar, já que já que é uma situação de suspensão. Quando acontece a suspensão do contrato de trabalho, as obrigações de remunerar e de prestar de serviço, elas não precisam ser exercidas, tá? A suspensão, ela não gera inexistência, então existem obrigações mais tangenciais que precisam ser cumpridas, porque o contrato persiste. Mas as obrigações de remunerar e de prestar trabalho, elas deixam de ser obrigatórias, elas deixam de ser exercidas. E como o vale transporte, o vale alimentação é um acessório, é uma composição da remuneração, na situação de suspensão, salvo a existência de uma norma coletiva que excepciona essa situação, ela não precisa ser mantida. Então, suspender o contrato de trabalho, salvo se tiver uma previsão atípica, contrária a essa situação, onde eu preciso manter, seja uma compensação, seja um benefício, a suspensão gera a interrupção de qualquer pagamento, seja de remuneração, seja de qualquer acessório a essa remuneração. Tá? Poxa, pessoal, então, até queria agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que para mim, foi uma experiência diferente, vou falar para uma câmera. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Acho que consegui transmitir um pouco desse conteúdo. Nos próximos, eu vou tentar melhorar, principalmente a minha dinâmica. Chega com 2 perguntas que eu vou ter que responder. Só um momento, vamos parar aqui o tchau, porque chegaram 2 perguntas novas. Calma aí, só um momento. Pausa para o café. Chegou aqui, só um momento. Então, a pergunta algumas empresas deram férias para o empregado. Quando ele retorna, ainda precisaria aguardar os 15 dias para gerar o benefício? Sim. Então, a pessoa retoma das férias, identificada a incapacidade, ela precisaria comprovar esses 15 dias para gerar a suspensão do contrato de trabalho. Então, tem mais uma outra pergunta. Então, a pergunta podemos acordar a suspensão do contrato com os colaboradores que ganham mais de 2 vezes o teto do INSS com percentuais de ajuda compensatória diferente da MP? Nesse contexto, não haverá participação do sindicato? O que acontece? Você pode contratar individualmente ou coletivamente uma complementação do auxílio-doença. Então, isso não é comum, mas é verificado com certa frequência. Tá? A complementação do auxílio-doença, que já se encontra prevista na Lei 8.213, na Lei 8.212 há muito tempo, tá? Ela, da mesma forma que a compensação da medida provisória 936, ela também não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Então, o efeito seria o mesmo. A gente teria a mesma natureza, quase que a mesma coisa. A diferença é que você, na complementação do auxílio-doença, você pode negociar o valor. Você não precisa estar preso
ao percentual da medida provisória número 936, tampouco complementar a integralidade, você pode suplementar. Então, vamos imaginar que a pessoa ganha o dobro do teto do INSS e vai receber um pouco menos da metade do que ele ganha. Você poderia, na complementação do auxílio-doença, desde que, enfim, formalizado, negociar exatamente a complementação, né, para fazer um match com o que ele ganha. Você pode apenas suplementar, pagar 10%, 30%, 40%, enfim, isso é negociado e seja o percentual que você adota, esse percentual não vai integrar a base de contribuição previdenciária. Então, vai ter um efeito prático muito semelhante ao efeito da compensação da medida provisória 936. Tá? Enfim, tem mais uma... Tá. O fato, a última pergunta é se a redução proporcional da jornada de trabalho, ela também pode ser estendida àqueles empregados que não têm controle de jornada. Então, a gente tem que entender uma diferença entre controle de jornada e jornada. Tá? Então, não controlar a jornada é uma coisa. Isso não significa que não há jornada. Tá? Então, ele pode. Quando eu contrato, eu vou exigir daquela pessoa uma jornada inferior ao que eu contratei e reduzir proporcionalmente o trabalho. Então, existe uma diferença entre ter uma jornada de trabalho e o controle da jornada de trabalho. O único que não tinha jornada de trabalho era o escravo, e isso não existe mais. Mas essa é uma diferença que a gente tem que se ater. Aquelas pessoas que as empresas não controlam jornada porque tem cargo de confiança, acho que artigo 62 da CLT, isso não significa que elas não têm jornada. Significa apenas que a jornada não precisa ser controlada. Tá? Então, se elas têm jornada de trabalho, a jornada de trabalho pode ser reduzida. Enfim, pessoal, queria agradecer a presença de todos, novamente pedir desculpa pela essa dinâmica, é a primeira vez que eu faço isso, compromisso que eu tenho nas próximas, tentar melhorar, tentar interagir um pouco mais com a câmera, ela não sorri para mim, tentar interagir um pouco mais com a câmera e trazer conteúdos novos, ideias novas, um pouco mais de criatividade, porque acho que o momento que a gente está vivendo não é um momento de soluções típicas, não é um momento de identificar o que já foi feito, e sim de achar soluções atípicas, naturalmente legais, naturalmente amparadas em subsídios legais, e que vão gerar uma economia para as companhias e gerar uma economia sem risco, ou seja, uma economia pelo menos com risco administrado. E é isso que a gente pretendeu aqui. Espero que vocês tenham gostado e um bom dia para todos.